Olá, gente, eu sou Laís Folador. Se você não viu o vídeo anterior, corre lá pra dar uma olhada. Vai ser ótimo você assistir antes de assistir esse aqui. Eu tô com Roberta, ela vai se apresentar e daqui a pouco eu venho falar sobre o tema que a gente vai conversar hoje. Oi, eu sou Roberta Câmara, eu sou psicóloga, eu sou terapeuta de casal e eu sou mãe de dois meninos gêmeos, Bernardo e Gustavo. E tô muito feliz da gente conseguir se reunir pra gente conversar sobre esses assuntos que eu acho que são tão importantes pra nossa vida, né? Como mães, como profissionais, como esposas, né? Mais uma vez, a gente vai ter um papo descontraído aqui hoje, tá? Duas amigas conversando, tomando um café e vocês se sintam com a gente. Eu acho que nosso público maior aqui realmente é de mães. Pais são super bem-vindos também, inclusive é bom que vocês assistam. Mas o tema de hoje, especialmente, pois né? Mas estamos aqui batendo um papo, tá? A gente vai conversar hoje sobre pai é rede de apoio? Não. E aí? Não é rede de apoio. Isso é uma coisa, é o clichê. Que bom que seu marido te ajuda. Não. Mas seu marido te ajuda tanto. Isso. Menina, que paizão, hein? Que paizão. Eu já vou começar falando de uma experiência minha. Meu marido, ele sempre vai comigo em todas as consultas. Eu acho que a única consulta que ele não vai comigo é da ginecologista. Sim, certo. Mas do obstetra, da pediatra, qualquer coisa relacionada à Estela, nossa filha, ele sempre faz questão de ir. E eu acho isso tão normal. Isso, né? Afinal de contas, óbvio que eu admiro meu marido de várias formas, mas assim, isso é o papel dele, assim como é o meu papel. Sim. Eu percebo como as pessoas olham quando ele vai comigo. E já escutei comentários: nossa, mas que bom, né, que ele vai com você. Tão bom que seu marido participa de tudo. Gente, ele é o pai da criança. Exatamente. Né? Olha, o paizão, ele é uma mãe comum. Exatamente. É bem isso. Quando você vê alguém dizendo que ele é um paizão, super pai, pode ter certeza que se você estivesse colocando como se fosse uma mulher, é uma mãe normal, que faz fazendo o básico. Ninguém vai elogiar essa mãe, não vai dizer que ela é uma mãezona, nem nada. A gente tem uma sociedade muito machista, eu não vou voltar muito nesse histórico, mas a gente tem um machismo estrutural, histórico, social, cultural, que ainda é muito forte. Infelizmente, ele já melhorou muito, né? A gente já cresceu muito. Avançamos muito aí nesse ponto, mas a gente ainda vive num mundo muito machista, em que o principal que eu acho que fortalece essas diferenças na maternidade, na parentalidade, né, de uma forma geral, é a ideia de que as mulheres cuidam e os homens provém, exatamente. Esse entendimento é um entendimento muito antigo, que tem raízes até capitalistas, né, de colocar os homens nesse lugar público e as mulheres no lugar privado. Isso tem a ver com misoginia, isso tem a ver com o patriarcado de uma forma geral. Eu não vou me alongar nisso, mas a gente precisa entender que esse é um entendimento que a nossa sociedade ainda tem. Por isso que os homens não são cobrados da mesma forma que as mulheres. Por isso que existe o fenômeno da culpa materna, né? Que eu não gosto de chamar de culpa materna, eu gosto de chamar de culpabilização materna, porque não é algo que nasce com a gente, é algo que nos impõe, que nos colocam, que nós deveríamos nos sentir culpadas por certas coisas que homens não têm. Eu lembro que eu tava grávida. E aí tava um grupinho de meninas, eu grávida e outra que era mãe. As outras meninas não eram mães, e a gente tava falando sobre essa questão da maternidade e tal, e sobre culpa, sobre o quanto que a mãe, eu grávida ainda não tinha tido a experiência, né? Mas a outra mãe falando das culpas que ela sente. E o marido dela chegou, um pai super presente, viu? Super. Chegou na roda. E aí ela fez: amor, você sente culpa? Aí ele: culpa de quê? Aí ela: culpa paterna. Aí ele: eu? Culpa paterna? Não sei nem o que é isso. E saiu. E aquilo pra mim foi muito marcante. É exatamente aquilo. Assim, culpa paterna, eu não sei nem o que é isso. Porque se esperam muito pouco dos homens, como é que eles vão sentir culpa de alguma coisa se tão poucas coisas são esperadas deles? Então o mínimo que eles fazem é aplaudido. E alguns, eles se empoderam desse papel que é atribuído a eles de super paizão, né? Porque depois, quando vem algum momento, mas eu botei a criança pra dormir. Isso. Você não vê, todo mundo fala.
que eu Isso. ajudo você, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Isso. Então, assim, existe, né, esses Uhum. dois lados. Das pessoas que dão pitaco falando que seu marido te ajuda muito, que ele não tá ajudando, ele tá fazendo o papel dele. E de alguns maridos que fazem o mínimo e acham que já estão fazendo mais que o suficiente. Exatamente, exatamente. E vem realmente dessa questão do patriarcado, né, do machismo, que a gente precisa mudar. E a gente precisa mudar, e eu falo assim, nós, mulheres, precisamos nos unir para lutar contra isso, porque é óbvio que cabe a eles o papel de fazer a mudança, né, eles mesmos, de buscarem a mudança, mas cabe a nós também de cobrar, né? E aí que vem, mas vou cobrar ajuda. Se você não tá tendo e você tá sobrecarregado, você vai cobrar, né? Porque se você não cobrar, as coisas vão continuar como estão, você vai continuar sobrecarregada e o homem vai continuar achando que o papel dele é colocar dinheiro em casa e você de cuidar dos seus filhos sozinho. Isso, e até porque, isso que você falou, de colocar o dinheiro em casa, as mulheres, né, depois de todas as revoluções feministas que existiram, todas as ondas de feministas que já existiram, as mulheres elas só acumularam papéis, elas não dividiram os papéis. Então, assim, eu não quero ser só isso, e eu quero ser mais do que isso. Então, as mulheres foram acumulando. Então, nós hoje, nós somos mulheres profissionais, nós temos nosso trabalho, nós, né, fazemos milhões de outras coisas, só que a gente tem que aprender a passar pouco desse trabalho para o nosso companheiro. Quando você falou de cobrar, sensacional, tem que cobrar. Não esperem que ele vai acordar. Veja, gente, a gente não quer sair de uma posição de privilégio. Não queremos, ninguém quer, eu também não quero, né? Se eu não preciso fazer algo, eu não vou acordar e dizer, eu vou fazer, Hoje né? eu vou fazer. Hoje eu vou fazer. Hoje eu estou com vontade. Não vai rolar, não vai rolar. Pode até ser que um dia seu marido acorde, nossa, felizão e queira te ajudar e fazer uma coisa que ele não faz. Mas a gente tá falando do dia a dia, a gente tá falando de sempre. Então a gente tem que cobrar. Eu sou defensora dos acordos, eu sou assim, levanto a bandeira do acordo o tempo inteiro. Então façam acordos claros com seus companheiros, sabe? Eu faço isso, você faz aquilo. Não tem que ser igual. Você falou, até no vídeo anterior, se vocês não assistiram, vão assistir, que quando vocês dois estão com Estela, você funciona melhor com as tarefas de Estela e ele com as tarefas domésticas. Perfeito. É entender quais são no meu caso é o contrário. Quando estamos os 4 em casa, ele vai muito mais, ele lida muito melhor quando tem muita coisa pra gente fazer com os meninos e eu com as coisas da casa. Porque meu marido não é muito organizado, demora pra fazer as coisas. Então eu vou arrumar, eu vou lavar a louça, eu vou fazer isso, e você desce pra brincar com o menino. Você falou um ponto importante aí agora. Isso da gente, né, ir ajustando o que cada um vai fazer, você vai perceber testando, né? Isso. Agora você falou de, ele não é muito rápido, ele não é muito organizado. Tem um ponto importante aqui, se a gente quer que o outro colabore, de aceitar a forma como o outro faz também, né? Seja lá qual for o papel que ele vai desempenhar naquele momento. Se vai cuidar da casa, se vai fazer a comida, às vezes eu almoço 3 horas da tarde, mas o almoço de Estela tá pronto meio-dia. Sim. Sabe? Então, assim, a gente ir aceitando, quando ele vai ajudar com a criança, deixar que ele faça. Isso é um ponto muito importante, não ficar corrigindo o pai o tempo todo. Até porque muitos usam disso, né? Tipo, olha, você faz melhor que eu, então não é melhor você fazer, porque você faz muito melhor. E se você fica reclamando, eles têm essa arma, né, contra você. Isso. Mas eu não sei fazer, você falou que eu faço errado toda vez. Aí, quer dizer, não quer fazer. E nunca vai aprender. Então, deixa fazer, vai aprender, só aprende fazendo. Né? Isso. Eu falei uma vez, eu acho que eu tava grávida ainda, eu falei isso pro meu marido. Eu disse assim, olha, na minha vida pessoal, né, com os meus pais, eu tenho uma mãe que é especialista em mim e um pai que não é. Porque essa é a sociedade da gente, assim. Meu pai não é especialista nas filhas, ama muito a gente e a gente tem uma relação muito boa, mas ele não sabe a nossa cor preferida, ele não sabe qual é a nossa sobremesa preferida, né? Ele não sabe alguns detalhes, ele não é especialista mesmo, porque em algum momento ali da educação é tipo, mas isso é coisa pra sua mãe, né? Porque eu tô trabalhando, tô aqui, né? Minha mãe também trabalhava, mas tem aquela vontade de entender, compreender, conhecer os próprios filhos. Outro ponto importante que você falou, que eu acho importante trazer, é o acúmulo de funções da mãe, né? Sim, porque o pai sempre esteve, né, visto como provedor, e agora que ele começa a fazer tarefas domésticas ou tarefas com os filhos, né? Ele é o super homem, porque ele faz isso. E a mulher nunca é vista como super mulher, quando ela, além de maternar, né, ela trabalha, ela resolve coisas de casa, ela organiza, vê o que é que tem que comprar, faz a lista do que precisa comprar.
mas ela nunca é superestimada por isso. Exatamente, Né? exatamente. E os homens são superestimados por fazer a coisa que a mulher faz, fazer as mesmas coisas que a mulher faz. Exatamente, exatamente. Então é isso de, eu preciso, o homem pode falar, né? Mas eu preciso trabalhar, porque, né, eu preciso pagar as coisas de casa. Se a mulher trabalha fora, né, ela vai falar assim, mas eu também preciso. Gente, e as que não trabalham também, porque, gente, eu não sei como é isso. Quer dizer, vivi isso por alguns meses, de ficar só em casa cuidando de telas. Fiquei uns 10 meses só em casa. Bastante. Mas como deve ser difícil você viver para cuidar do filho e ouvir críticas como se isso fosse uma tarefa fácil. Isso, como se você não tivesse feito nada. Você, não, você só fica em casa, você não trabalha, né? Enfim. A gente tava falando no vídeo anterior sobre os acordos, nossos maridos ficaram 1 mês sem trabalhar. O quanto foi difícil segurar o homem dentro de casa porque queriam ir trabalhar. Porque é óbvio, porque não é fácil cuidar de criança. É um trabalho muito desgastante, extremamente desgastante. O trabalho também, né, a depender com quem você trabalha, você gosta. Aquilo ali também é um hobby pra você, se diverte fazendo aquilo. Vocês parecem, conhecem, conversam com as pessoas. Então você quer sair um pouco daquela bolha que você tá vivendo pra ter outras experiências, pra ver outras pessoas, pra falar sobre outros assuntos que não seja o cocô que tá verde e a fralda que tava com pouco xixi. Exatamente, né? Exatamente. E isso das funções, né, uma coisa que eu tenho até um texto no meu Instagram sobre a culpa pelo pai presente. Eu acho que esse era o título mesmo do texto. Numa madrugada, uma das madrugadas, né, que a gente tava dividindo nessa função de acordar da madrugada com os meninos, né, eles eram bem pequenininhos ainda. Quando eu olhei, entrei no quarto, meu marido tava dormindo na cadeira de balanço com um dos meninos no colo. E eu senti uma culpa absurda com aquela cena. Eu fiquei, coitado, tadinho. Sendo que, assim, eu tava sentindo culpa. Eu que tinha acordado de madrugada. Eu acho que nessa noite eu tinha acordado de madrugada pra tirar leite. Eu acho que a criança nem tinha acordado, mas eu tive que acordar de qualquer forma pra tirar leite. E aí eu fui no quarto, ele tava lá dormindo, pegando sono na cadeira. E eu senti culpa. Eu também tava acordada, né? E se não fosse ele, era eu. Será que alguém estaria, né, sentindo isso por mim? Tadinha, né? Que pegou no sono, dormindo ali com a criança no colo. Sendo que aquela era a função dele. Eu vivi uma coisa super parecida. Eu tive uma fase, um momento que eu estava muito, muito sobrecarregada, cansada. E eu estava grávida. Já de outra criança e Estela já, né, com 2 anos e pouquinho. E eu não conseguia dormir, porque ela estava acordando muito, ela chamava muito. E aí o Tom falou, não, vamos fazer assim. E eu também, meu marido, tá? Vamos dormir, eu vou dormir com ela uns dias pra você descansar. Porque eu já tava, né, tendo que levantar toda hora e pegar e tal. E tava muito cansada. Ele falou, não, eu vou dormir com ela uns dias até você se recuperar um pouco. Aí eu, tá bom. E aí o que aconteceu? Me senti culpada também, coitada. Mas tem uma semana já que ele tá dormindo com ela. Sendo que há uma semana atrás era eu que não estava dormindo e que estava mal, né? Isso. Nessa época, a gente pode até vir conversar sobre isso aqui, mas não sei se vocês já ouviram falar, a Roberta já deve ter escutado falar em burnout materno, né? E eu fui parar no hospital mesmo com o eletrocardiograma alterado e ninguém descobriu o que era. Nossa. E o que é? Você tá juntando várias funções, tentando dar conta de tudo. No fim, você não consegue dar conta de tudo e você adoece, né? Então, você realmente precisa de ajuda. Mas o que poderia evitar isso? A gente sentir pena do nosso marido, né? E tudo funcionar bem. Talvez se todos os maridos colaborassem dessa forma, né? Tipo assim, você olhar pra sua esposa e falar, ela tá precisando de ajuda, né? Deixa eu tomar pra mim aqui essa responsabilidade pra ela relaxar um pouco, descansar um pouco. E volta aquela história que a gente também falou no outro vídeo, que é olhar para o outro, querer cuidar do outro, querer ver o outro bem. Porque se a gente trabalhar com essa parceria, né, de estar se ajudando, nenhum fica sobrecarregado. Né? A gente sempre vai estar ali colaborando. E não esperar chegar, né, num ponto de eu faço minha parte, você faz a sua. Se eu percebo que naquela semana você tá precisando de mais ajuda, eu faço. Isso foi uma virada de chave, assim, no meu relacionamento. Foi perceber que eu cobro quando é necessário, né? Sim. Mas eu perceber que se uma semana ele não estiver conseguindo cumprir as funções dele por alguma razão, e aquela razão for uma razão justificável, claro, né? Eu tomo pra mim, mas assim, depois se ajusta, e quando acontece ele também vem e toma pra ele, e assim a gente vai dançando junto, Isso. Né?
Até acho que é a Brené Brown, que é uma escritora, palestrante muito famosa, né? Ela fala isso, que na relação conjugal não existe 50-50. Porque não é 50-50 o tempo inteiro, até porque nós não somos 50-50 o tempo inteiro. Então a gente pode planejar 50-50, mas como você falou, vai ter uma semana que seu marido vai estar dando 10% dele, e você vai segurar os outros 90%, e em outra semana você vai ter que dar 10%, como se estava mal, você não estava conseguindo. E não sentir culpa, é a culpabilização que fazem com a gente, né? De que era uma tarefa nossa e que ele estava fazendo um favor. É isso que passa na nossa cabeça. E não é. E não você é. vê como isso tá incutido na gente mesmo, né? Isso. A gente sente culpa porque a gente tá recebendo o apoio da outra pessoa. Isso. Né? Por quê? Porque a gente cresceu nesse mundo. Isso. E qual é o nosso papel agora? Mudar isso. Mudar isso. Eu, como mãe de menino, assim, eu acho que foi de propósito, né, que me mandaram 2 meninos, porque eu tento fazer minha parte, né, junto com o pai deles, claro, de trazer para eles que cuidar é de todos. O papel de cuidar é de todos, o papel de prover também, né, porque se eu também trabalho, se eu também posso prover, eu como mulher, eles também podem cuidar. Então, isso começou dentro das brincadeiras, né? Isso começou desde quando eles eram muito bebezinhos, eles têm bonecas, né? Tanto é que eles têm bonecas e bonecos, né? Meninos, que é muito difícil achar boneco menino, viu? Super difícil, não é fácil achar. Eu acho que ela tem um boneco menino só. De 10 bonecos tem um menino. Então, por quê, né? E aí, assim, com qualquer boneco que eles têm, às vezes, sei lá, ele tem um boneco do Homem-Aranha, né? Sei lá, uma coisa bem menino ou super-herói. Vamos botar o Homem-Aranha pra dormir? Vamos dar banho no Homem-Aranha? Vamos dar comida pro Homem-Aranha? Por quê? Porque todos nós tomamos banho, dormimos, comemos, né? Se o pai deles, que é um pai super presente, faz tudo isso por eles, né? Eles têm um bom exemplo de que eles também têm que fazer pelos outros. Não precisa ser um filho, não sei nem se eles vão ser pais, mas cuidar das outras pessoas. Eu sinto muito isso também. Eu fico feliz de ver o exemplo que minha filha tem em casa. Porque eu sei que a régua dela vai estar lá no alto quando ela for escolher quem ela quer dividir a vida, né? Ela vai escolher uma pessoa que colabore, que participe, que chegue junto, que ela veja ali que tá, né, em sintonia e trabalhando junto com ela. Exatamente. Porque e é aí que tá, viu, gente? A gente não tem dimensão de que as escolhas que nossos filhos vão tomar na vida adulta estão sendo pensadas já e formadas daqui. Os relacionamentos que eles vão ter tem muito a ver com a educação que a gente tá dando pra eles agora. Né? E é na forma como você se relaciona com eles, na forma como o pai se relaciona, na forma como vocês dois se relacionam juntos na frente deles. É muito importante a gente ter esse cuidado, a gente dar o exemplo, né, para que eles escolham bem e não sofram. Isso. Né? Essa coisa do papel, dos papéis de gênero, né, de homens e mulheres e tudo, quando a gente tem uma criação muito dividida, você vai ver, por exemplo, se fosse o meu caso, você ia ver meu marido dizer assim: filho, agora vai tomar banho com a sua mãe vai trocar sua fralda, sua mãe vai dar sua comida. O que ele está internalizando, né? Mulheres fazem esse papel. E o meu pai não faz esse papel. Meu pai faz outros papéis, mas esses são da minha mãe. Que não é o caso que acontece lá em casa. Então o pai faz tudo, dá banho, cuida, troca fralda, tudo. Põe pra dormir. Acho que a única coisa que meu marido não fez foi amamentar. O resto, e parir, né? O resto tudo ele fez e faz. Então ter esse exemplo de entender assim, nós vamos fazer tudo, né? A gente tem isso dentro de casa. E isso talvez seja uma coisa, esse exemplo, né? Que, por exemplo, os meus meninos têm hoje, talvez o meu marido não tenha tido, né? Do pai dele. É um pai maravilhoso? Mas não teve esses papéis de cuidado, de dar comida, dar banho. As próprias emoções, elas são colocadas nessa dicotomia, nesse binarismo de gênero entre homens e mulheres. A gente fez isso em outras gerações de emoções de meninas e emoções de meninos. Quais são as emoções de meninas, né? Você vê o homem, o menino, ele é criado desde pequenininho para não ter emoções, não demonstrar as emoções, né? Até o próprio amor, ser um menino carinhoso, ser um menino dengoso. E como isso bloqueia ele nas relações adultas, na relação da vida adulta, né? Muitas vezes a mulher quer que o homem mostre ali a fragilidade dele, a vulnerabilidade, quer que ele se abra para eles se sentirem, né, iguais, né, e trocarem, mas o homem
ele segura firme aquele papel ali de Porque macho alfa, né? exatamente, até as emoções elas foram passadas dessa forma. É. São os papéis, são as emoções. E assim, vai por esse lado e é impressionante que se a gente não fizer esse corte de dizer assim, estamos em outra geração, a gente tem acesso a outras coisas, a gente não precisa replicar os mesmos comportamentos, os mesmos valores, os mesmos princípios que os nossos pais tiveram, muitos foram ótimos, mas muitos não devemos usar mais, porque tiveram impactos na nossa vida, né? Como Você adultos. vê que assim, essa mudança aconteceu do lado de cá, né, das mulheres. Que hoje as mulheres já estão sendo reconhecidas no mercado de trabalho, né? Ainda não como deveriam, mas já estão, já saem para trabalhar, já colocam Isso. dinheiro em casa também. Só que do homem ainda está em processo, né? É. Você percebe que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Meu sogro é um super pai, um super avô. Maravilhoso, assim, super atencioso, presente, prestativo. Ele é minha rede de apoio aqui, junto com a Elaine, que é quem me ajuda em minha casa. São as duas pessoas que eu tenho de rede de apoio, porque minha família mora toda fora. E ele é, assim, excepcional, como avô. Agora, um dia, eu estava trabalhando, o Hilton estava também trabalhando, e Elaine, que é a outra pessoa da nossa rede, não pôde estar em casa, estava doente. E aí, meu sogro, a gente pediu pra ele ficar com Estela enquanto eu tava trabalhando e Hilton também. Ele foi, botou a fralda, trocou Estela, né, botou a fralda. Quando o Hilton foi pegar ela do berço que tinha acordado, o xixi escorreu todo. Porque ele tinha botado a fralda pelo avesso. Não foi ao contrário, de frente pra trás, foi pelo avesso. Então a parte que filtra estava pro lado de fora. Então assim, ele maravilhoso, super cuidadoso, prestativo, atencioso. Mas na época que ele teve filhos, ele não precisava trocar fraldas. Então o que é que ele faz? E até hoje, né, muito bem. Dá suporte emocional, carinho, cuida, faz comida pra ela. E nessa parte ele foi um grande exemplo pra meu marido. Porque ele faz as compras da casa, ele cozinha, isso tudo meu marido faz. Eu não faço nada dessa parte. Certo, O que já é, legal. né? E isso, um grande avanço. E assim, é uma grande parcela do que a gente tem pra fazer, né, em casa. Mas essa parte do trocar, do cuidar, nossa geração que tá aprendendo a fazer. Exatamente, né? exatamente. Meu marido faz, como você falou, tudo, menos dar o peito, né? Tudo ele faz, mas isso é uma coisa dessa geração. Isso. E que a gente precisa cobrar. Porque se a gente não cobrar, né, quem não tem essa ajuda voluntária, né, precisa cobrar, porque senão a gente vai continuar no mesmo barco, né? Exatamente. Você tem que mudar essa história, você tem que fazer, pedir, puxar. Ah, mas não sei trocar a fralda, vem aqui que eu te ensino. Mas botei errado, não tem problema. Ninguém nasce sabendo, nem nós. Depois. Esse negócio que a mulher sabe mais. Não, mulher brincou mais de boneca, né? Mulher foi inserida no mundo do cuidado materno muito mais cedo. Se você tinha uma priminha, se você tinha uma vizinha, se você tinha... Qualquer criança, você chama a menina pra te ajudar, pra conhecer. Você não chama o menino, vem ver como é que troca uma fralda quando é criança, né? As meninas foram inseridas nesse mundo muito mais cedo, mas isso não significa que a gente é especialista e que a gente já nasce sabendo trocar uma fralda. Não sabe. Eu não sabia. Fui aprender tudo, como é que se fazia, depois que virei mãe, ou daquele período ali antes dos meninos nascerem. E eu fiz questão que o meu marido tivesse junto desde o primeiro dia, porque ele precisava aprender junto comigo. É muito interessante isso de, tipo, seria muito mais fácil, muitas aspas aí, que só as mulheres, né, sei lá, minha mãe, minha sogra, minha irmã, todo mundo tivesse ali, estiveram, claro, mas... e o meu marido talvez não precisasse estar ali tão presente. Mas ele precisava aprender, ele precisa ser especialista dos nossos filhos, do mesmo jeito que eu. Na minha ausência, eu fico zero preocupada, porque isso é muito bom, gente. eu sei que ele dá conta tranquilamente. E se você escolher uma pessoa pra fazer isso, a pessoa tem que fazer as coisas que você faz, né? Pra vocês poderem dividir. Vocês vão dividir o amor, o carinho dos filhos, mas vocês também vão dividir o trabalho. E também pra gente poder descansar. Ontem foi domingo e ele saiu. Às vezes, alguns domingos, ele sai com os meninos pra ir pra casa da mãe dele, que a mãe dele tem um sítio e tal. E eu poderia ir junto, seria ótimo, mas eu geralmente prefiro ficar em casa descansando. Porque é o dia todo, eles saem de dia, só chegam no final do dia. Então, assim, é um dia inteiro que eu tenho livre pra descansar. Eu tenho uma parte, sábado de manhã, normalmente, quando ele sai pra andar de bicicleta. E ele fala, vamos comigo, é tão bom se a gente for os três juntos.
Mas, gente, é tão bom também ficar deitadinho ali sem fazer Sem absolutamente fazer nada. Então, assim, ele ter esse momento que não precisa de mim, os meninos amam, eles se divertem super, e eles se sentem seguros. Inclusive, muitas coisas os meninos se sentem até mais seguros com o pai do que comigo, dependendo da atividade que eles vão fazer, porque eles já estão acostumados, né? Então, assim, é maravilhoso. Então, para quebrar isso, esse ciclo machista, eu tô falando a gente, porque somos nós duas que estamos aqui, mas famílias, né? Os homens, inclusive, a gente precisa criar melhor os nossos meninos, né? E as nossas meninas também, não só pro cuidado, para cuidar dos filhos e aceitar que homens não façam da mesma forma, mas também criar os meninos para que eles aprendam e saibam tudo isso, que eles possam ser homens mais cuidadores, com mais afeto, colocar mais para fora as emoções, né? E isso a gente tem que fazer de agora, quando eles são pequenos. Exatamente isso. Essa é a hora. Aqui é onde você está formando todos os exemplos que eles vão seguir, né? Nessa primeira infância. Então, óbvio, ao longo da vida toda, mas essa primeira infância aqui é muito importante, muito importante. Se a gente soubesse como é importante, a gente mudaria tudo desde o início. Eu vejo muitas pessoas, muitas mães que eu converso, algumas que querem fazer o processo da mentoria parental e tudo mais, que falam que se tivessem conhecido antes, teriam começado antes. Eu falo, não é tarde, né? Mas realmente, os 3 primeiros anos são, assim, diferentes, sabe? Porque você consegue realmente trazer informações, porque eu não vou entrar muito em detalhes aqui não, mas tem partes do cérebro ali que estão se formando, se juntando, e que nesse momento que eles estão fazendo essas conexões, que a gente precisa ensinar alguma coisa, que a gente precisa puxar da criança para ela se desenvolver, ou então, né, ensinar sobre emoções, por exemplo, né, sobre o que é que elas vão aceitar, sobre o que elas não podem aceitar. Então, a gente tem que fazer essa mudança daqui. E o pai saber que ele contribui muito para essa formação também, né? Que ele vai ser o exemplo para a filha dele. Não é só a mãe que vai ser o exemplo do que a filha quer ser, mas o pai precisa ser exemplo do que a filha quer para ela, né? Se ela, né? Enfim, se for isso que ela escolher. Mas a gente ter essa noção de agora para mudar nessa geração. Não vamos deixar para a próxima. Por favor. Vamos pensar que nossos filhos daqui a alguns anos vão estar fazendo as escolhas deles também, né? Das pessoas com quem eles querem dividir a vida. E é importante que eles escolham de forma consciente e pessoas que respeitem eles, que cheguem junto, né? Que sejam parceiros realmente. Inclusive em outros aspectos, sabe? Assim, você criar um filho para ele não ser um cara machista, é você criar um chefe que vai contratar mulheres, que vai valorizar o trabalho de uma mulher, que não vai menosprezar ou não valorizar, né, uma mulher, independente de ser casado com ela ou não, de ter uma relação com ela ou não. Vai ter uma outra forma, um respeito maior pelas suas amigas, pelas suas familiares, enfim. É bom para todo mundo, né? Para a vida dele como um todo, né? A gente ter uma educação não machista, eu acho que é benéfica para todo mundo e principalmente para nós mulheres que precisamos tanto ser valorizadas. A mensagem com esse vídeo seja a diferença, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo, né? Então, se você quer que seus filhos, sejam meninos, sejam meninas, tenham um pensamento não machistas, porque a gente vê muito mulheres, inclusive da nossa idade, machistas. Super. Né? Muitas. Se você quer que seja diferente na geração dos seus filhos, comece a fazer as mudanças dentro da sua casa. Exatamente. Né? Então é isso, gente. Eu acho que por hoje deu, mas a gente tem muito papo ainda. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, curtam, ativem as notificações, se inscrevam nesse canal aqui, que aí vocês vão receber as mensagens dos novos vídeos que vão sair. E tem muita coisa legal vindo por aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Tchau!